Olá, meus lindos e lindas! Sei que o domingo tá difícil por causa do resultado de ontem, mas a gente não pode deixar de esquecer que hoje nós comemoramos 125 anos de glória. Nem ninguém, nem nenhum jogador abatido pode apagar isso. Falar do nosso dia de ontem, né? Eu vou entrelaçar um pouco da nossa história com o que a gente está vivendo hoje. Você vai perceber o que é ser Flamengo de verdade e vai perceber o que não é estar sendo Flamengo de verdade. O de ontem realmente apático. Eu percebi em alguns momentos alguns jogadores até fugindo da bola, não querendo se comprometer, não querendo se colocar. Um dia difícil em que recebemos a notícia, mais uma vez, de um jogador contundido na seleção brasileira, aquele que era decisivo, que mandava ver Pedro, a gente não sabe quando vai ter de volta. E por falar no jogo de ontem, aquele que estava dando mais conta, que estava com mais raça, abraçando a partida, Thiago Maia, ainda tem uma contusão. Quer dizer, parece que cada vez fica mais difícil. E eu realmente com todo respeito, porque todos são seres humanos, mas eu não consigo mais olhar na cara dessa dupla de zaga que vem sendo escalada nos últimos jogos. Vai me desculpar, mas jogar daquele jeito... Fui ver a entrevista do técnico para ver a justificativa, porque eles estavam jogando, e a justificativa foi de que eles foram jogadores importantes, clubes que disputaram ano passado. Lembrando que a gente não está em abril, março, a gente está em novembro. Esses jogadores hoje, com todo respeito, não tem um pingo de dignidade para vestir uma camisa vermelha e preta. Com todo respeito, podem jogar em outro clube qualquer, mas não deveriam nem passar perto do ninho do urubu. Realmente não honram a camisa. Para falar de Lincoln, eu acho que eu já nem sei mais o que falar, porque é muito importante a gente destacar todas as questões que envolveram o desenvolvimento físico, o motor do atleta, que possam ter prejudicado o seu desempenho mais à frente. Mas, cara, gente, não tem argumento, não dá pra gente ver um gol daquele e achar que tá tudo bem. E o pior de tudo é que nos bastidores muitos comentam que o Lincoln se comporta como se nada tivesse acontecido. Partidas de derrota, eliminações, ganhou, perdeu, para ele tudo é a mesma coisa. Inclusive até vi aí umas fontes dizendo que nas algumas derrotas importantes do Flamengo ele ficava lá com o joguinho dele de videogame no avião, como se tudo estivesse normal. Cara, tem que honrar a camisa. Que porcaria é essa? E aí, voltando a falar dos nossos 125 anos de hoje, tem um documentário muito legal na Flá TV, em vários episódios que eu te aconselho a assistir, episódios curtinhos, muito legal. E um dos primeiros episódios fala daqueles caras que resolveram montar um clube de regatas, que compraram lá, juntaram uma graninha, compraram entre eles um barco, meio que um chevetinho, deram uma recalchutada nele e colocaram ele para fazer a sua primeira regata, né? E aí, meu querido, o barco afundou na primeira, não aguentou. E vocês acham que os caras desanimaram? Não, eles se reuniram, colocaram uma regata maior, foram fazendo reuniões dentro de casa, no cantinho deles, e foram dando dimensão ao Clube Regatas do Flamengo que é hoje. O Flamengo de antigamente, o Flamengo da história aguerrida, treinava na rua, gente. Treinava na rua, não tinha lugar específico para treinar junto com a galera, junto com o povo. Os jogadores se dividiam entre empregos, né? Porque ser jogador de futebol lá para 1800, 1900 e tantas não era uma coisa fácil. Eles se dividiam entre o trabalho, o estudo e o jogo. Jogavam porque amavam o Flamengo. Tem uma história também lateral Moderato, que tinha feito uma cirurgia de apendicite e que não podia jogar uma das finais do Carioca naquela época. Mas vocês acham que ele se intimidou? De jeito nenhum, o cara botou uma cinta e jogou, e eles levaram o Carioca. E olha que a torcida não sabia de nada disso. A gente não quer que as coisas caminhem desse jeito, a gente não quer ninguém contundido, com cirurgia, com sei lá o que, jogando não. Mas a gente quer esse tipo de amor. Esse tipo de amor que compôs a história do Flamengo e que, sinceramente, para mim, tá faltando hoje. Jogadores, aprendam a conhecer um pouco mais a história do nosso clube, aprendam a conhecer os sacrifícios que nos fizeram ser o que somos hoje, com os 125 anos de clube. São 125 anos de glória, mas com muito sacrifício e muito suor. Aprendam a entender o que é Flamengo, aprendam a valorizar o Flamengo e, por favor,
por favor, sejam dignos de usar essa camisa vermelha e preta. O jogador do Flamengo hoje precisa colocar na cabeça que não é só uma partida, não são só 3 pontos, não é só um gol perdido, que é muito mais do que isso, que em tudo isso, em cada minuto, cada segundo dessa história que é construída hoje, tem uma história lá atrás que foi construída com muito suor e muito sacrifício. E nós, torcedores, valorizamos e nos honramos muito dessa história, mas a gente não tá nada satisfeito com o que a gente está vendo agora. Flamengo de 2020, aprende a ser Flamengo de verdade. Não adianta botar a culpa em técnico, em quem quer que seja, não. Esse Flamengo que eu tô vendo aí, ele tá muito diferente do Flamengo que nós somos de verdade. Tratem de mudar. Saudações rubro-negras.